Abraão, o peregrino da promessa, não caminhava em terras de paz, mas em meio a reis e reinos que não conheciam o Deus Altíssimo. Após os eventos do juízo sobre Sodoma, ele partiu em direção ao Neguebe, habitando entre Cádiz e Sur, até chegar a Gerar, domínio de Abimeleque, rei poderoso entre os filisteus. E mais uma vez, como se a fé que lhe fora contada por justiça tivesse se curvado diante do medo, Abraão repetiu o erro antigo. Chamou Sara de sua irmã. A mulher da promessa, já envelhecida, mas ainda guardada pela graça divina, foi levada ao palácio de Abimeleque. Assim, o ventre que deveria gerar o filho da aliança ficou em risco de ser profanado. Aqui se revela o paradoxo sombrio da fé. O homem escolhido por Deus para ser pai de muitas nações vacila diante de reis terrenos. A promessa parecia pender por um fio, não por falta de poder divino, mas pela fragilidade humana de seu portador. Mas Deus não permite que sua aliança seja maculada. Naquela noite, o Altíssimo apareceu a Abimeleque em sonho, e sua voz ecoou como trovão. Eis que estás morto por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O terror do Eterno invadiu o coração do rei, que, inocente em sua ignorância, clamou por justiça. Não havia ele agido com sinceridade sem saber da verdade? E Deus, em sua soberania, respondeu: Sim, eu sei que agiste com coração íntegro. Foi por isso que eu mesmo te impedi de pecar contra mim. Agora devolve a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e orará por ti para que vivas. Se não a devolveres, certamente morrerás. Nesse diálogo entre o Eterno e um rei pagão, revela-se uma verdade profunda. A promessa é intocável, e até os poderosos da terra estão sujeitos à mão invisível de Deus. A vida de Abimeleque dependia não de sua coroa, mas da intercessão de Abraão, o mesmo que falhara em sua coragem, mas permanecia profeta do Altíssimo. Assim, Gênesis 20 se inicia como um eco sombrio da queda humana dentro da história da fé. Abraão, pai da promessa, mostra-se frágil. Sara, mãe das nações, é exposta ao perigo. Mas Deus, o guardião da aliança, move-se soberanamente para que nada interrompa o fio da redenção. Ao amanhecer, Abimeleque despertou tomado de temor. A visão noturna não era um mero devaneio, mas um decreto de morte. O rei, que julgava estar no caminho da retidão, agora tremia diante do Deus invisível que governa céus e terra. Reuniu seus servos, homens de confiança e conselheiros do palácio, e relatou o sonho. O pavor espalhou-se como fogo em palha seca. Todos entenderam. Não se tratava apenas de uma disputa matrimonial, mas de uma sentença divina contra toda a casa real. Então Abimeleque chamou Abraão à sua presença. O encontro foi marcado pela tensão entre dois homens. De um lado, o rei pagão, que mesmo em ignorância demonstrava temor do Altíssimo. De outro, o patriarca escolhido que havia falhado em sua coragem e exposto a promessa à desonra. Com voz carregada de indignação e dor, Abimeleque perguntou: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? Agiste comigo de maneira que não se deve fazer. Abraão, sem negar a falta, tentou justificar-se. Confessou o medo. Não havia entre aquele povo o temor de Deus, e pensara que matariam a ele para tomar sua esposa. Além disso, usou meias verdades, pois Sara era de fato sua irmã por parte de pai, mas acima de tudo, era sua esposa, a mulher da promessa. O patriarca, que outrora havia enfrentado reis em batalha confiando no Eterno, agora se mostrava vulnerável diante de um único homem por causa da dúvida. Mas Deus não permitiu que sua fraqueza anulasse a promessa. Abimeleque, em gesto de reparação, devolveu Sara intacta a Abraão, acrescentando presentes: ovelhas, bois, servos e servas. E declarou diante de todos: Eis a tua esposa, toma-a e vai-te. A minha terra está diante de ti, habita onde quiseres. Até mesmo a honra de Sara foi publicamente defendida.
pois o rei declarou diante de todos que ela estava justificada, para que nenhum vestígio de desonra recaísse sobre ela. Nesse momento, porém, uma revelação grandiosa ressoa pela primeira vez nas Escrituras. Deus chama Abraão de profeta, não por sua perfeição moral, mas porque ele era o canal escolhido para interceder, o mediador que levaria as petições dos homens à presença do Altíssimo. O rei que quase caiu em pecado só seria restaurado mediante a oração daquele que havia falhado em sua coragem. Aqui repousa um mistério sombrio e teológico. O profeta é, ao mesmo tempo, pó e voz. Ele carrega em si as marcas da fragilidade humana, mas também o fardo da palavra divina. Abraão, em sua fraqueza, mostrou-se igual aos demais homens, mas em sua vocação era distinto, pois a vida de muitos estava atada à sua intercessão. Assim, o episódio em Gerar revela não apenas o erro do patriarca, mas também a fidelidade do Deus da aliança, que não revoga seus dons nem sua eleição. Abraão não é rejeitado, mas confirmado. Mesmo em sua falha, permanece profeta e intercessor, sinal de que o pacto de Deus repousa não sobre a perfeição do homem, mas sobre a graça soberana do Eterno. E ao orar por Abimeleque e sua casa, Abraão viu a mão de Deus restaurar o ventre das mulheres daquele povo, que havia sido fechado em juízo, pois nenhuma concebia desde a entrada de Sara no palácio. O mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O mesmo que fecha é o que abre. O mesmo que ameaça com morte é o que restaura a vida pela oração de seu profeta. O episódio em Gerar, à primeira vista, poderia parecer apenas uma repetição do erro humano de Abraão, uma sombra de fraqueza que expõe a vulnerabilidade do patriarca. Mas, em verdade, o Espírito inspirou que fosse registrado para revelar algo muito maior. O pacto divino não depende da perfeição do homem, mas da fidelidade do Deus que escolhe e preserva. Sara, a mulher da promessa, não poderia ser contaminada. Seu ventre estava reservado para gerar o filho que seria herdeiro do pacto, o sinal visível da fidelidade de Deus. Nenhum poder humano, nem mesmo a fraqueza de Abraão, poderia manchar esse desígnio. É por isso que o Altíssimo interveio diretamente nos sonhos de Abimeleque, porque aquilo que é santo para Deus não pode ser entregue ao profano. Assim, o Senhor guardou a promessa pela sua própria mão, mostrando que o destino da aliança não repousava sobre Abraão, mas sobre ele mesmo. Este é o primeiro grande eixo teológico de Gênesis 20. A promessa é maior que o erro humano. Mesmo quando o escolhido falha, o Deus da eleição mantém firme o seu plano. A história da salvação não é sustentada por heróis infalíveis, mas por um Deus que é fiel, ainda que o homem seja inconstante. O segundo ponto repousa sobre a palavra solene que surge neste capítulo: profeta. É aqui, em Gerar, que Abraão recebe esse título pela primeira vez. Não quando levantou altares, não quando saiu de sua terra, não quando creu contra a esperança, mas no momento de sua maior fragilidade diante dos homens. Assim, aprendemos que o dom profético não é recompensa da perfeição, mas graça de Deus para interceder pelos outros. O profeta é aquele que se coloca entre o juízo e a misericórdia, entre o trono e o pó. A vida de Abimeleque e de sua casa dependia da oração de Abraão, ainda que este tivesse falhado. Eis o mistério. O intercessor não é exaltado por si mesmo, mas porque carrega em seu chamado a função de ser ponte entre o homem e o Altíssimo. E tudo isso aponta para uma realidade ainda maior, pois se Abraão, em sua fraqueza, pôde ser profeta e intercessor, quanto mais Cristo, o Filho perfeito, seria o profeta supremo, o mediador eterno entre Deus e os homens. No episódio de Gerar, vemos um vislumbre daquele que viria não apenas para interceder por um rei estrangeiro, mas para levar sobre si a culpa de toda a humanidade. Assim como Abraão precisou orar para que a vida fosse restaurada à casa de Abimeleque, Cristo ora por nós diante do Pai, não por um erro acidental, mas por nossa rebeldia essencial.
Ele é o que preserva, o que garante a promessa, o que não falha onde todos falharam. O terceiro e último eixo teológico deste capítulo é o da preservação divina. A promessa de Deus é indestrutível. Nem reis, nem medos, nem fraquezas humanas podem desviar o curso traçado pelo Altíssimo. Sara seria mãe de Isaque, o filho da promessa, e nada poderia corromper essa realidade. Assim, aprendemos que os planos de Deus não dependem da força da carne, mas da fidelidade do Espírito. Sodoma havia caído sob o fogo divino, mas Gerar foi preservada pela intercessão. E aqui repousa o contraste sombrio. A mesma mão que destrói é a que restaura. A mesma voz que anuncia juízo é a que concede misericórdia. O capítulo se encerra com a imagem de Abraão orando, e Deus abrindo novamente os ventres de Gerar. É como se a própria cena fosse uma profecia do futuro. A vida que parecia bloqueada pelo juízo é devolvida pela intercessão. Assim também o Cristo, o verdadeiro Abraão, abriria o caminho da vida para uma humanidade condenada, tornando-se ele mesmo a ponte entre a morte e a promessa da eternidade. Portanto, Gênesis 20 não é apenas um registro da falha de um homem, mas um retrato da graça que preserva, do chamado que intercede e da promessa que não falha. O Deus que aparece em sonhos a um rei estrangeiro é o mesmo que preserva sua aliança até o fim, apontando para o mediador perfeito, Jesus Cristo, em quem a promessa alcança sua plenitude.